Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos abençoar. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade, a palavra que foi soprada pelo Senhor através do Teu Santo Espírito, e este mesmo Espírito que a inspirou, que conduziu todo o processo, é o mesmo que ainda nos dias de hoje nos ilumina, nos capacita a entendê-la. E nós rogamos, ó Deus, Tu que és bondoso e misericordioso, que já manifestou Tua justiça em nosso favor, nós te rogamos, ó Pai, que Tu nos dês a graça de, pelo Teu Espírito, compreendermos a verdade da Tua santa palavra, Deus. E não apenas compreendê-la, porque há tantos, ó Deus, que ouvem a palavra do Senhor, a entendem, mas agem como se tivessem ouvidos moucos, porque não a obedecem. Que o Senhor seja gracioso conosco e que Tu nos ajudes, ó Deus, a ouvindo a Tua palavra e reconhecendo nela a verdade que procede do Deus, que é a própria verdade, que é verdadeiro e fiel, que Tu nos ajudes a colocá-la em prática. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nosso coração não se inclina para essas coisas, mas nós não queremos vencer no poder da carne. Nós que começamos no Espírito, queremos continuar no Espírito, na força que o Senhor nos concede, através da obra do Espírito Santo, que aplica aos nossos corações os benefícios, os méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, e nos abençoa, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixe-me começar falando de algumas coisas semelhantes àquelas que eu falei na semana passada. Semelhantes porque eu usarei uma linguagem levemente diferente. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que quando lidamos com livros históricos da Bíblia, com os chamados, da maneira como nós os categorizamos, os livros históricos da palavra do nosso Deus, como é o caso de Juízes, o livro que temos estudado quando eu tenho pregado aqui para os irmãos de manhã, nós não podemos ignorar um fato fundamental, que os livros históricos são uma história pactual, descrevem uma história pactual, a história da aliança de Deus com o seu povo. Não é uma mera descrição, uma narração objetiva de eventos que se sucederam. O autor bíblico não está preocupado apenas em apresentar de forma sucessiva, evento após evento. Eu não nego de maneira alguma que esses eventos sejam verdadeiros, eles são verdadeiros, eles aconteceram de fato na história. Mas esses eventos na narrativa bíblica, na narrativa histórica da palavra de Deus, são selecionados com um objetivo básico, o objetivo de descrever, de dar ênfase à dinâmica do relacionamento de aliança que existe entre Deus e o seu povo. De maneira especial, estes livros históricos querem ressaltar a fidelidade de Deus. Eles focam nos indivíduos, nos personagens humanos, mas o ponto principal é enfatizar a fidelidade de Deus aos termos e estipulações do pacto que Ele estabeleceu com o seu povo. Portanto, quando lemos a história bíblica, devemos observar que ela é uma história, uma narrativa, a partir de um princípio teológico fundamental, que é o pacto, a aliança. Não é sem razão, os irmãos devem ter aprendido isso na escola dominical, nas últimas aulas, ou aprenderão mais adiante também, não é sem razão que boa parte dos livros que chamamos históricos, especificamente de Josué até 2 Reis, estes livros são classificados na Bíblia hebraica como proféticos, são os chamados profetas anteriores. E o que tudo isso significa e por que eu estou dizendo tudo isso para os irmãos, eu resumo. Embora os eventos sejam reais, não estamos simplesmente tratando de história, mas estamos tratando da história da aliança de Deus com o seu povo.
Alguns chegam até ao ponto de relacionar, e eu acho que essa é uma observação válida, ainda que existam equívocos associados a essa teoria, mas é uma teoria proveitosa se levada adiante de maneira apropriada. Há uma ideia, um conceito de que estes livros históricos são todos eles, especialmente de Josué até 2 Reis, são todos eles, digamos assim, contados, influenciados à luz, especialmente do livro de Deuteronômio. O que são, isso é chamado de história deuteronômica, o que são esses livros históricos? Eles são uma demonstração de Deus executando com fidelidade a aliança, os princípios da aliança que estabeleceu com o seu povo. Então nós observamos Deus abençoando aqueles que lhe são fiéis, dedicados e submissos à sua vontade. Nós observamos o Senhor Deus disciplinando o seu povo, e isso aparece várias vezes em Juízes, não é verdade? Em várias ocasiões, especialmente no início de cada relato, nós observamos que o povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor, pecou e caiu em idolatria, e Deus os disciplina. Mas também vemos o Senhor agindo com graça, com favor em relação ao seu povo, especialmente, e aqui eu me refiro de modo especial ao livro de Juízes, especialmente quando o seu povo debilitado, enfraquecido, destruído em ruínas por causa do pecado, está sob a opressão de seus inimigos. Portanto, estes livros históricos são a história da aliança de Deus com o seu povo, do Deus que abençoa, do Deus que disciplina os seus filhos, aqueles que estão em aliança com Ele, e do Deus que age de maneira justa, salvadora, graciosa, em favor do seu povo para livrá-lo. É isso que encontramos aqui. Seria fácil interpretar o livro dos Juízes à luz dessa ideia, mas o capítulo 5 é uma espécie de reforço. O autor está reforçando neste capítulo inusitado, porque todo o livro é narrativa histórica. Talvez haja uma leve diferença lá no capítulo 9, quando Jotão, um dos filhos de Gideão, conta uma fábula, mas de maneira majoritária, o livro dos Juízes é um livro histórico, mas aqui, de maneira inusitada, encontramos um cântico, e este cântico é exatamente um lembrete desta verdade, a verdade de que a história do povo de Deus não é apenas uma descrição fria, objetiva, é a linguagem que as pessoas utilizam, objetiva de eventos que se sucedem. É a história, eu repito, da aliança entre o Deus soberano com o seu povo. Eu li uma citação na semana passada sobre Juízes 5 e gostaria de repeti-la para fortalecer essa ideia na mente dos irmãos. A história da aliança e o capítulo 5 fortalecendo isto, do Deus que age em favor de seu povo para livrá-lo, o Deus que disciplina e que também livra por ser fiel à aliança. A citação é a seguinte, abre aspas, o capítulo 5 é uma interpretação teológica desses eventos, que revela o que Deus fez nessa batalha. A batalha aqui é a batalha do capítulo 4 de Israel com Jabim e seu general Sísera e os exércitos cananitas. Ele segue. Isso é paradigmático de todas as batalhas em Juízes. Por trás de relatos aparentemente mundanos, de seres humanos com motivações dúbias, está um propósito celestial que impulsiona os eventos em direção a um fim providencial. O que ele está, e aqui eu fecho aspas, o que ele está dizendo aqui? Que os eventos retratados no capítulo 4 são eventos aparentemente mundanos, comuns, do cotidiano, não é verdade? Um homem covarde não é uma coisa estranha a homens covardes. Um homem covarde, uma mulher que precisa, duas mulheres que precisam tomar papéis que não caberiam a elas, mas que por causa da covardia dos homens daquela época não estavam fazendo o que deveriam fazer, elas tomam esse papel. São coisas comuns, não é verdade? Nós encontramos ações dúbias, Jael matando um homem com uma estaca em sua cabeça, numa atitude bastante agressiva, violenta. São personagens com motivações dúbias, mas por detrás de tudo isso há um propósito celestial. Deus está executando com fidelidade os princípios que estabeleceu com o seu povo no pacto.
Portanto, este capítulo é uma espécie de guia hermenêutico, um guia interpretativo de todas as narrativas do livro. O Deus que fez uma aliança com o seu povo está poderosa e fielmente agindo para preservar o pacto e para preservar o povo do pacto. Porque se a história do povo de Deus fosse apenas a história dos esforços do povo de Deus, o pacto seria anulado e o povo do pacto seria destruído. Mas a história que temos aqui é a história do Deus da aliança, que age para preservar o pacto e age para preservar o povo da aliança, o povo do pacto. Então é basicamente isso que Juízes 5 nos apresenta. Mas nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 11, eu já falei da primeira parte deles, do verso 1 até o verso 8, nos deparamos com uma convocação à adoração. Esse cântico não é um tributo aos heróis humanos, esse cântico é um tributo a Deus. Portanto, a mesma estrutura da qual eu falei na semana passada é repetida aqui novamente, de forma parecida, com acréscimos, com avanços nas ideias, com desenvolvimento nas ideias, mas o que nós temos aqui é algo semelhante. Mas, em suma, o que vemos aqui é o Senhor Deus, através da profetisa Débora, conclamando o seu povo a proclamar os seus atos de justiça. Essa é a ideia básica que encontramos aqui nesse texto. Mas vejamos de maneira mais detalhada. Primeiro, do verso 9 até o verso 11, nos deparamos aqui com uma convocação ao louvor, uma convocação à adoração. Vejam que, à semelhança dos versos 2 e 3, essa segunda seção é marcada por verbos volitivos, verbos que apelam à vontade dos ouvintes do cântico. Nós encontramos dois imperativos, um no versículo 9, um no versículo 10, e um verbo que também é traduzido como um imperativo no versículo 11. O termo hebraico para isso é a forma jussiva do verbo, que também é uma ideia volitiva, é apelando para a vontade daqueles que ouvem. Mas notem, no versículo 9, bendizei ao Senhor. No versículo 10, no final, falai disto. E no versículo 11, falai dos atos de justiça do Senhor. Então, essa sessão é marcada por esta convocação, por este chamado ao povo de Deus. Ele começa dizendo, bendizei ao Senhor. E mais uma vez, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é bendito e o seu povo deve bendizê-lo por causa da voluntariedade do povo. Eu falei para os irmãos a respeito de voluntariedade na semana passada. A disposição voluntária de Israel não era um ato do povo mesmo, era o Senhor despertando o seu povo para a batalha. E os irmãos devem se recordar que quando eu falei do versículo 2, que trata sobre este tema que será fundamental em todo o cântico, o tema da disposição, do ânimo, da voluntariedade do povo, eu disse que o versículo 2, o início do versículo 2, poderia ser traduzido como uma vez que os cabelos estavam soltos em Israel. A expressão que aí é traduzida desde que os chefes se puseram à frente de Israel. Parece estranho, mas a poesia hebraica é bastante enxuta, é bastante resumida, e o verbo e o substantivo que são usados no versículo 2 estão associados na Bíblia ao voto de Nazireu, a deixar a cabeleira solta quando você estava se dedicando ao Senhor. Portanto, a ideia do texto aqui, que é repetida no versículo 9, é que Deus deve ser adorado porque seu povo se voluntariou, tal qual os nazireus voluntariamente se dedicavam a Deus, se abstinham de tudo aquilo que era relacionado com a uva e com bebida forte, vinhos, vinagres, uvas frescas, uvas secas. Eles se abstinham voluntariamente de tudo isso para se dedicar a Deus. Da mesma maneira, eu não sei se os israelitas fizeram voto de nazireado ou não, mas o ponto fundamental é que o povo de Deus se voluntariou para a batalha, atendeu ao chamado de Deus através de Baraque, o líder que tinha sido validado pela palavra profética. Deus levantou aquele homem quando o vocacionou através de Débora, a representante do Senhor, a boca do Senhor naquela ocasião. Então eles foram fiéis
a palavra de Deus, se voluntariaram. E mais uma vez Débora diz isso aqui no versículo 9: o meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram. O povo se ofereceu. E como nos é ensinado no versículo 8, aquele era um povo sem treinamento militar. Não havia escudo nem lança entre o povo de Israel. Camponeses, despreparados militarmente, mas que se dispuseram num ato de fé e coragem, não uma coragem carnal, não uma coragem humana, mas uma coragem que procede da fé. Aquelas pessoas se voluntariaram. E por isso, Débora se alegra, o meu coração está com vocês, mas o ponto fundamental é que Deus deve ser louvado por isso. Bendizei ao Senhor. A disposição do povo, a disposição voluntária, não era algo humano, carnal, era um ato de Deus, por isso Deus deveria ser louvado. Bendizei ao Senhor. Mas notem que este chamado é dirigido a todo o povo de Deus. No versículo de número 10, nós encontramos expressões estranhas, difíceis para nós, que são as expressões: vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho. Eu entendo que aqui o autor bíblico está utilizando dois grupos, aqueles que cavalgavam jumentas brancas, e o termo que aí, a expressão que é traduzida por assentais em juízo, pode ser traduzida por assentais em cobertas ou em celas cobertas. A ideia aqui é descrever aquelas pessoas ricas que colocavam panos, tapetes, poderíamos dizer, sobre os seus animais que apontavam para a sua condição superior, para a sua condição de nobreza elevada. Mas ao mesmo tempo conclama as pessoas simples, aqueles que não tinham jumento para cavalgar. Ao contrário de hoje, que jumento é uma coisa, é um instrumento de transporte popular, digamos assim, verdadeiramente popular, porque carro popular hoje está difícil, né? Mas jumento hoje é um transporte popular. Não era assim naquela época. Esses jumentos brancos eram típicos de pessoas abastadas, mas também aqueles que andam pelo caminho. Então ele junta dois polos, os nobres, aqueles de fina estirpe, e aqueles que são comuns, as pessoas mais simples, a plebe, digamos assim. Todos estes devem se juntar para falar destas coisas. O verbo que foi traduzido aqui por falar e disto, pode ser traduzido como considerar ou meditar. Considerem, meditem. Meditem no quê? Esse é o ponto fundamental. O que o povo de Deus, todo ele, dos mais nobres aos mais simples, no que eles deveriam meditar, no que eles deveriam considerar? Eu acredito que o verso 11 nos dá a resposta. O povo de Deus é chamado a não apenas considerar, mas também a proclamar, narrar, contar os atos de justiça do Senhor. As justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então vejam, o que o povo de Deus deveria considerar, no que o povo de Deus deveria pensar e proclamar. Eles deveriam pensar e proclamar nos atos de justiça do Senhor, nos atos de justiça. É isso que eles deveriam fazer. Um autor disse o seguinte sobre estes versos, abre aspas: Débora continua a exortar os filhos de Israel a louvarem Yahvé, o Senhor, e a narrarem seus atos de justiça anteriores por Israel, em antecipação de sua nova intervenção em favor de seu povo. Fecha aspas. Então, qual é a ideia aqui? Israel está diante de uma situação difícil, de uma crise, prestes a ir a uma batalha contra um inimigo poderoso, que tem 900 carros de ferro, cujo exército é retratado como uma tropa, a expressão hebraica Ramon, que significa uma multidão. E o que essas pessoas deveriam fazer? Considerarem nos atos de justiça do Senhor, olharem para o passado, para as intervenções divinas em favor do seu povo, e isso haveria de motivá-los. Isso haveria de motivá-los. Meus irmãos, mas o que são, antes de tratar destes atos passados, o que são esses atos de justiça do Senhor? E eu posso falar de maneira mais breve. Eu tinha pensado falar de maneira mais longa, mas o reverendo Gustavo, ao ler Isaías 51, resumiu o assunto. Com frequência,
nós acertadamente associamos a justiça do Senhor com a maneira pela qual Ele governa as nações e o seu povo, isto é, uma maneira reta, uma maneira justa, a maneira como Deus pune o pecado, recompensa a obediência fiel daqueles que se voltam para Ele em obediência. Isso é chamado em teologia de justiça distributiva, em geral é esse o nome que se dá. Mas há um outro aspecto da justiça divina, aqui no texto chamado de atos de justiça, que infelizmente negligenciamos esse aspecto no Antigo Testamento, que é a justiça salvadora de Deus, os atos redentivos do Senhor para libertar, resgatar e salvar o seu povo. Há pessoas que dizem que esse aspecto nem está no Antigo Testamento, ele é típico do Novo Testamento, porque no Novo Testamento isso é muito claro. Por exemplo, há um texto que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. De que justiça o apóstolo Paulo está falando? Da justiça salvadora, que se revela no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua cruz, por meio da qual Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é muito evidente, a justiça de Deus associada à salvação no Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 5:21, faz algo semelhante. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, claramente, uma descrição aqui da doutrina da justificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus imputou o nosso pecado a ele. Deus o fez pecado por nós. E nós, recebendo imputação da justiça de Cristo, fomos feitos justiça de Deus. Claramente o aspecto salvador está aqui descrito. Mas vejam, irmãos, e talvez esse é o problema de muitas pessoas. Esse conceito já está presente no Antigo Testamento. Como lemos em nossa liturgia, e eu quero apenas citar aqui algumas coisas que já ouvimos enquanto estávamos lendo a palavra de Deus em nossa ordem de culto. O Salmo 98:2 associa a salvação com a justiça. O Senhor fez notória a sua salvação, tornou clara, fez notória. E a segunda linha, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E no texto de Isaías, especialmente, como ressaltou o reverendo, todas as vezes que o Senhor fala de justiça, Ele também fala de salvação. Perto está a minha justiça, em Isaías 51:5. Aparece a minha salvação. E por duas vezes Deus diz que sua justiça não será anulada, que sua salvação durará para sempre, que sua justiça durará para sempre e que a salvação de Deus permanecerá. Portanto, já no Antigo Testamento observamos que há uma relação entre a justiça de Deus e a sua salvação, seus atos poderosos em favor de seu povo. Como o Senhor, o renovo de Davi, o rei justo que o Senhor Deus enviaria para governar, para executar o juízo e justiça na terra, é chamado Senhor, justiça nossa, lá em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Ou seja, meus irmãos, os atos de justiça do Senhor são os feitos redentivos, são os atos redentivos extraordinários de Deus em favor de seu povo. Israel, nessa ocasião, deveria se lembrar desses atos. Deus chamou os patriarcas e os preservou. Deus fez Israel crescer no Egito e depois o libertou com mão poderosa e braço estendido. Quando o povo atravessou o rio Jordão, mesmo antes, na região da Transjordânia, eles venceram os reis amorreus, Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom. Todos estes foram vencidos. Josué, após a travessia do Jordão, conquistou aquelas terras todas. Israel deveria meditar nisso, deveria recontar estes fatos para neles encontrar força. A justiça de Deus são seus atos salvadores em favor de seu povo. E nos lugares importantes da terra, vejam que o versículo 11 fala dos distribuidores de água que estão entre os canais dos rebanhos, os bebedouros, os poços onde as pessoas dessedentavam seus animais, davam de beber aos seus animais, eram lugares importantes, pontos de encontro,
ali uns eventos fundamentais aconteciam. Nestes lugares importantes, o que o povo de Deus deveria fazer? Considerar e proclamar os atos de justiça do Senhor. Deus deve ser louvado por seus atos de justiça. As vitórias, e aqui eu faço uma breve aplicação, as vitórias que Deus concedia ao seu povo enfraquecido, incapacitado, arruinado, seus atos de justiça aqui descritos no texto são uma metáfora. Vejam, eu não estou negando que estes atos aconteceram, mas eles também sinalizam algo, apontam para algo, são símbolos de uma verdade preciosa. Os nossos pecados são muito poderosos, a nossa natureza pecaminosa é poderosa, mas Deus, em seus atos de justiça, manifestou a sua salvação e nos livrou dos nossos terríveis inimigos. Somos incapazes de vencer a natureza carnal, assim como Israel era incapaz de vencer Jabim e os cananitas, mas Deus, tal qual no passado, manifesta a sua justiça salvadora em favor do seu povo. A justiça de Deus não é apenas a sua retidão no governo do mundo, punindo o mal, executando justiça e direito. A justiça de Deus é também a sua justiça salvadora, os seus atos de salvação em favor de seu povo, atos por meio dos quais Deus nos perdoa em Cristo. Deus aplica a nós os benefícios de Cristo mediante a obra do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, tal qual Israel, somos hoje chamados a bendizer ao Senhor, a considerar os seus atos de justiça e a proclamá-los nos lugares importantes, neste importante lugar, o lugar em que o povo de Deus se reúne para adorar. Este é o primeiro aspecto desta sessão. Mas há uma segunda parte, os versos 12 e 13. Agora o próprio Deus faz um chamado aos líderes. Os líderes de Israel agora são convocados para tomarem ação, para agirem no poder do Senhor. Notem, meus irmãos, que esse chamado aos líderes nos lembra de uma coisa, que o Senhor livra Israel. O Senhor executa um poderoso ato de justiça. Porém, embora Deus pudesse agir sem meios e até mesmo contrariando meios, Ele aqui agiu através de líderes imperfeitos, de líderes falhos. E aqui nós aprendemos o papel da liderança do povo de Deus na condução dos voluntários na batalha. Lembrem-se, o povo de Deus se voluntariou. O povo de Deus se dispôs, tal qual nazireus de Deus. Mas, meus irmãos, isso é um ponto importante. Sem liderança apropriada, sem liderança, disposição voluntária não é força, é fraqueza. Sabe o que aconteceria se todos aqueles voluntários agissem sem líderes? Eles iriam em direção à destruição e à ruína. Disposição voluntária no meio do povo de Deus, sem líderes levantados pelo Senhor para conduzir estes voluntários, não é força, é fraqueza. E no final haverá de produzir ruína e destruição. Mesmo quando o povo de Deus manifesta disposição, coração voluntário para a causa do Senhor, é necessário que existam líderes para conduzi-los. E é exatamente o que observamos aqui. Deus convoca Débora e Baraque para que liderassem o povo de Deus nesta campanha. Mas sabem o que é interessante, além do aspecto aqui do chamado aos líderes? O que é interessante é notar a ordem das palavras aqui. Vejam como o texto começa. Ele começa chamando Débora. Desperta, Débora. E só no final do versículo 12, levanta-te, Baraque. Se os irmãos observarem, essa ordem aparece em todo o texto. Ela aparece em todo o texto. No versículo 1, por exemplo, a mesma coisa acontece. Naquele dia cantaram Débora e Baraque. Primeiro Débora, depois Baraque. Eu entendo, meus irmãos, que aqui nós temos uma forma de censura à postura desse servo de Deus. E por que Baraque está sendo censurado neste texto? Eu explico para os irmãos, eu recordo, depois no versículo 15 acontece a mesma coisa. Primeiro Débora, os príncipes de Issacar foram com Débora, e depois Issacar seguiu a Baraque. Eu explico por que a palavra de Deus, de maneira sutil, está censurando
Baraque, este servo do Senhor. Um homem de fé, é verdade, mas este servo do Senhor. Há uma outra coisa que eu não sei se os irmãos notaram. As mulheres deste texto, no capítulo 5, Débora e Jael, são retratadas com epítetos honrosos e com elogios. Débora é chamada de mãe de Israel, no versículo 7. E de Jael é dito que aqueles dias, no versículo 6, eram os dias de Jael. E no versículo 24, Jael é chamada de a mais abençoada. Bendita seja sobre as mulheres Jael. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. As mulheres são elogiadas no texto, mas Baraque é simplesmente chamado de Baraque, o filho de Abinoão. Baraque não é o pai de Israel. Baraque não é aquele nos dias de Baraque, o filho de Abinoão, não. Essa honra é dada a Jael. E quanto à paternidade, esta honra é dada a Débora como mãe de Israel. E por que a palavra de Deus está fazendo isto com este homem? Eu entendo, meus irmãos, por o seguinte: não nos esqueçamos das palavras de Baraque em Juízes 4, versículo 8. São as únicas palavras de Baraque registradas na Bíblia. Ali é o primeiro e único registro das palavras de Baraque. E as palavras de Baraque são: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Quando a palavra de Deus veio a Baraque, o que ele fez? Ele hesitou, ele duvidou, ele reagiu com fé, mas com fé deficiente. Depois, não apenas ele foi hesitante. No versículo 22 do capítulo 4, nós lemos que Baraque, depois de ouvir a profecia de Débora, de que ele não seria o responsável por matar Sísera, vai atrás de Sísera para matá-lo. Ele não apenas duvidou da palavra de Deus, ele tentou subvertê-la. Vejam que coisa terrível. Baraque, é dito de Baraque no versículo 22 do capítulo 4. E eis que perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Baraque não apenas relutou em obedecer a palavra de Deus, ele agiu de maneira intencional para subvertê-la. Por isso há essa censura sutil a Baraque, esta correção a Baraque no capítulo 5. Há um autor que diz algo muito interessante que resume a postura de Baraque. O homem que hesitou atender ao chamado de Deus no início, sucumbe ao chamado da ambição. Baraque não está apenas correndo atrás de Sísera, ele está correndo atrás da glória. Para obedecer a palavra de Deus, se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Mas para alcançar glória, Baraque chega ao ponto de lutar contra a palavra de Deus, de tentar suplantá-la, subvertê-la. É por isso que o nome de Baraque é frequentemente colocado no texto depois do nome de Débora, como se Débora suplantasse aquele general. E vejamos, irmãos, não é essa a situação de muitos homens, líderes atuais do povo de Deus? Homens que hesitam em obedecer aos mandamentos desafiadores de Deus. Era um grande desafio obedecer aquilo que Deus, através de Débora, chamou Baraque a fazer. É difícil, mas hoje os líderes são assim. Eles hesitam na obediência aos mandamentos desafiadores. Relutam crer na palavra de Deus, mas são ambiciosos na busca de seu próprio nome, da fama, de serem reconhecidos, louvados e exaltados pelas pessoas. O defeito de Baraque, a fraqueza de Baraque, infelizmente, é a fraqueza de muitos líderes de nossa época. Não são como o Senhor Jesus, imitadores do Senhor Jesus Cristo, que liderou com amor o seu povo. São como Baraque, homens em busca de sua própria glória, que se esforçam ao máximo para tal. Mas eu não queria focar tanto nestes personagens humanos, embora eles importem. Mas o ponto fundamental aqui desses versos 11 e 12 é o seguinte: é importante que notemos que Deus estava agindo com poder mesmo nestas circunstâncias. Pare para pensar, uma mulher piedosa assumindo papéis que não deveria assumir, um homem vacilante que não lidera como deveria, que reluta, que hesita diante da palavra de Deus, que reluta a obedecer à palavra de Deus,
que se esforça para alcançar glória. Tem como isso dar certo? Evidentemente, isso daqui é um relato do fracasso, naturalmente um relato do fracasso. Mas por que não houve fracasso? Porque agindo com poder, em fidelidade à sua aliança, porque a história do povo de Deus é uma história pactual, estava agindo o Deus que é soberano e poderoso. Não tinha chances de dar certo, com uma mulher fazendo o que não deveria, enquanto um homem fazia o que devia de maneira inapropriada. Não tinha como dar certo, mas esse cântico nos lembra que celebrado deve ser o Senhor. Deus deve ser celebrado, não os homens. E aqui encontramos uma espécie de contraste com as canções de vitória do passado. Meus irmãos, cânticos de vitória, hino da vitória, né? Os irmãos de passado pentecostal devem ter ouvido já o hino da vitória, né? Já cantaram o fracassado hino da vitória pentecostal. Mas pensem bem, hinos de vitória, cânticos de vitória são coisas comuns no Antigo Oriente Próximo, naquela época. Mas aqueles cânticos de vitória, com frequência, exaltavam a força e o poder dos reis em sua vitória contra os seus inimigos. Exaltação a homens, louvor a homens, mas apenas na palavra de Deus. Quando um homem alcança a vitória, ele não é celebrado. Celebrado é aquele que oferece a vitória, unicamente o Senhor. Baraque não é um líder perfeito, é um líder fraco, imperfeito, mas por detrás de Baraque estava agindo o Senhor. A Bíblia não esconde, como faziam os cânticos, as canções de vitória do passado, a Bíblia não esconde as fraquezas de seus protagonistas. Ela não hesita em criticá-los, é o que encontramos aqui. Baraque é frequentemente criticado. Mas por que a Bíblia faz isso? Para envergonhar os servos de Deus? Não, não é para que os servos de Deus sejam envergonhados, mas é para que o Deus dos servos seja exaltado. É isso que encontramos aqui. Baraque é advertido, censurado, para ficar claro que a glória, a honra não pertence àquele líder, ele é fraco, pecador, quebra a palavra de Deus, luta contra a palavra de Deus. Exaltado deve ser o Senhor, que mesmo nessas circunstâncias adversas, alcança vitória. Poderíamos perguntar, como um exército liderado de fato, não por Baraque, mas por Débora, vence aquela batalha? A resposta, irmãos, é que o verdadeiro líder não eram nem Débora, nem Baraque. O verdadeiro líder era o Senhor. É por isso que eles alcançaram a vitória. Isso só é possível por causa dos atos de justiça do Senhor. Ainda hoje Deus está agindo da mesma maneira, agindo através de líderes imperfeitos, pecadores, para que a glória seja dele. Meus irmãos, esses dias eu estava conversando com outra pessoa e olhando as palavras dela, eu pensei o seguinte: é muito difícil para qualquer um de nós receber a mensagem de Deus através de um pecador. Porque qual é a tendência quando você ouve um pregador lhe falando, sabendo que este pregador é um pecador? Ah, mas ele também erra. Ah, mas ele também faz isso ou aquilo. Meus irmãos, eu sei que todos os pregadores são falhos. Todos os pregadores têm um quê de Baraque. Todos eles. Mas tal qual naquela época, ainda hoje, Deus executa, proclama os seus atos de justiça através de homens frágeis, para que a glória não seja dos homens com os pés de barro, mas para que a glória seja do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, o tesouro que recebemos foi colocado em vasos de barro, porque a glória é de Deus. A glória não é do vaso, a glória é do oleiro. E é isso que aprendemos aqui. O povo de Deus se levanta, Deus levanta líderes para guiá-lo, mas isso só é possível porque o Senhor está agindo em favor de seu povo, executando seus atos de justiça. Eu quero finalizar, irmãos, com algumas aplicações. A primeira delas é com esse texto de Juízes 5. Aprendamos a lidar com a nossa história. Aprendamos a lidar com a nossa história. Um pregador famoso, já falecido, o Tim Keller, falando sobre esse texto, diz o seguinte: podemos e devemos viver e organizar nossas lembranças não apenas de modo histórico, mas também teológico.
não simplesmente relembrando acontecimentos ou nossas realizações, mas examinando o que Deus estava fazendo. Isso impede autoglorificação exagerada no sucesso ou desespero nas dificuldades. E aqui se encerra a citação. Meus irmãos, a nossa história não é um amontoado de eventos que se sucedem. A nossa história é a história de um Deus que está operando com o Filho da Aliança. É por isso que devemos organizar nossas lembranças, rememorá-las, não apenas da perspectiva histórica, mas também da perspectiva teológica. Deus está agindo na nossa história, corporativa, como igreja, mas também na nossa história particular. Quando você aprender a pensar dessa maneira, lidar com a sua história, com a história da sua igreja local, da igreja de modo geral, você descobrirá uma coisa: o sucesso não pertence a você, pertence a Deus. Tudo que você fez não foi na força do seu braço, da carne, foi o Senhor agindo na sua vida. E quando você fracassar e estiver em momentos de desespero, lembrem-se que o Senhor é fiel à aliança que fez conosco. Olhar para a nossa história não apenas de maneira da perspectiva histórica, da perspectiva temporal, mas também da perspectiva teológica, nos ajuda a viver nos tempos de bonança e êxito e também nos tempos de dificuldade e, quem sabe, de disciplina. Deus está agindo na história do seu povo. Juízes 5 nos ensina isso. Nos eventos corriqueiros, nas ocasiões, entre aspas, mundanas, as coisas desta vida, por detrás está agindo o Deus da aliança, com sua providência sábia, boa e poderosa. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer, eu já falei dela enquanto pregava, mas gostaria de repeti-la. Líderes imperfeitos e problemáticos apontam para Cristo, tal qual Baraque. Nos capítulos 4 e 5, Baraque é censurado pelo narrador, várias vezes. Ora de maneira explícita, ora de maneira sutil, ora emasculando Baraque, como ele faz no final do capítulo 4. Baraque está sempre sendo censurado. Ele lidera o povo de Deus com fé e é elogiado nas Escrituras por isso, mas a sua fé é deficiente, sua obediência era parcial. E isso não é exclusividade de Baraque. Vários outros servos do Antigo Testamento experimentam a mesma dificuldade. Mas por que a Bíblia faz isso? Por que a Bíblia é tão honesta? Por que a Bíblia ressalta virtudes e defeitos? Já notaram? Tem muita gente que diz que a história bíblica é propaganda. Por exemplo, os livros de Samuel e Reis é propaganda de Davi. Meus irmãos, quem faz propaganda de alguém conta que alguém fica dentro de casa quando deveria estar na guerra e fica com a mulher dos outros? E depois mata o marido e mata uma porção de gente para esconder o pecado? Quem quer fazer propaganda conta esse tipo de história? Não conta. Mas por que a Bíblia conta esse tipo de história dos servos de Deus, dos líderes do povo de Deus? Para mostrar que todos eles, ali na antiga aliança, eram imperfeitos. O povo de Deus estava aguardando aquele líder perfeito, aquele que é maior que Baraque, aquele que é maior que Abraão, Davi e todos os líderes do povo de Deus. Eles estavam aguardando o Senhor Jesus Cristo. Todos estes servos imperfeitos do Senhor são como que uma lâmpada frágil, bruxuleante, que se juntam a outras lâmpadas para apontarem, outras lâmpadas fracas e bruxuleantes, para apontar para o Senhor Jesus Cristo. É isto que esses homens fazem. Eles apontam para o Messias de Deus, o ungido de Deus, que viria para libertar o seu povo e para executar justiça, tanto justiça distributiva como justiça salvadora, de maneira perfeita. Estes homens dos pés de barro nos lembram que existe aquele que é perfeito. E para finalizar, meus irmãos, como já ouvimos em nossa ordem de culto, o maior ato de justiça do Senhor foi a dádiva de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós, que teve sua carne, o véu, rasgado pelas nossas transgressões na cruz. E por causa de Cristo, Deus é justo e justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui nesta manhã, através de um pecador, é verdade, mas você está ouvindo a respeito dos atos de justiça do Senhor. Mas estes atos são recebidos unicamente pela fé,
Paulo diz isso em Romanos capítulo 3. Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E em Romanos 1,17 ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se você ouve a proclamação dos atos de justiça do Senhor, especialmente aquele precioso ato de justiça, a cruz de nosso Salvador, hoje é manhã de salvação. Deus anuncia a sua salvação a você. E quando o Evangelho é anunciado, ele demanda de nós obediência. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.